Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um Bitites de Ouro. Hoje vamos falar de inovação, sustentabilidade, de talento, de ousadia, de criatividade e tudo com uma pessoa. Uma pessoa fantástica que eu admiro muito do ponto de vista pessoal e profissional. Por isso, espero que se divirtam tanto quanto eu me vou divertir a falar com o meu amigo Fernando Merino. Kamaradovski. A malta não sabe que eu lhe trato por Merinovski ou Kamaradovski. Estava a fazer contas há 12 anos que nos conhecemos. Pelo menos, sim, 12. 2012, por aí. 13, foi 2013, início de 2013 em que São João. que nós nos conhecemos em São João da Madeira, que é uma coisa gira, porque eu vou parar a uma incubadora de base criativa, a Oliva Creative Factory, com o meu projeto, ainda na área de coworking, e portanto eu estou lá numa pequena secretária e passa Vossa Excelência, o meu amigo, um dia e trava a fundo e vem à minha secretária e diz: posso-me sentar um bocadinho, explique-me lá o que é que anda aqui a fazer. E de toda a malta que passava pela incubadora foi a primeira pessoa que teve esse cuidado e isso disse-me logo muito de si. Alguém que trabalha em inovação no setor têxtil, correto? Essencialmente no setor têxtil, se bem que volta e meia pulula aí por algumas áreas próximas disso, e vai de Guimarães, um miúdo de Guimarães, uma zona também tão industrial quanto a minha. Passava-lhe pela ideia que era pela área têxtil que ia passar a sua vida, ou a coisa foi acontecendo ao longo da adolescência? Não fazia ideia. Eu entrei para a universidade, já entrei um pouco tarde. Eu já entrei com 21 anos. Bom, estive ali no 11º, 12º ano, ali umas fases de adaptação, fui reprovando e depois há um ano em que não entro para a universidade. E fiquei à espera. E não entro porque também não tinha escolhido têxtil. Escolhi têxtil na Universidade de Minho e não tive média, a média era mais alta e depois fiquei um ano à espera. Comecei a trabalhar na têxtil. E esse ano que estive à espera, comecei a trabalhar. O Marino era calotezito também? Era daqueles que Assim, estudava-se para passar e está feito? era um bocado isso. Isso é tão interessante, porque depois nós temos sempre a ideia que as pessoas que atingem grandes posições, que são figuras de grande notoriedade, e o Merino, não podendo dizer isso em nome próprio, eu atesto, é de grande notoriedade na área em que trabalha, e pôde ser um puto completamente normal, que fazia asneiras, que foi baldas a determinada altura da vida, e isso é espetacular. Aí era um menino baldas. Ou seja, só arrepiei caminho, como se costuma dizer, aos 21 anos. Porquê? Porque entretanto estive esse ano sem entrar na universidade e depois então apostei na Universidade da Beira Interior e não me arrependi. Eu tinha um primo, mais velho do que eu, 2, 3 anos, que estava na universidade, já suponho que a terminar a Engenharia Têxtil na Universidade de Minho, e ele tinha visitado a Universidade da Beira Interior. E ele disse: deixa-te lá estar, porque eles estão muito bem equipados, para além de terem as tecnologias, muito bem equipados para a área dos lanifícios, da tecnologia da lã, etc., embora também trabalhem nas outras áreas, mas quando comparado com a Universidade de Minho estão muito melhor. E eu fui ficando, quer dizer, fui o primeiro ano, dediquei-me aí de facto a estudar, tive quase a apanhar um esgotamento logo no primeiro Vira ano. certinho na faculdade, que é quando a malta avaria toda, que a malta vai para a faculdade, tem acesso a um mundo completamente diferente, aquilo é um ecossistema diferente, ainda por cima vai para longe, porque naquela altura não se ia e vinha com A25 como há agora, quer dizer, naquela altura ia-se temporadas, vinha-se no Natal a casa. Havia 3 caminhonetes da Rodoviária Nacional, acho que eram 3 por semana, portanto, eu tive a sorte depois de arranjar várias boleias e vinha para cima aos fins de semana. Mas era muito difícil, não havia autoestradas, não havia os transportes públicos que há agora. Eu vivia em Penafiel na altura, tinha que apanhar uma caminhonete, quando vinha ao fim de semana, apanhava uma caminhonete às 5 da manhã que vinha de Vila Real para o Porto, que ia pela Estrada Nacional, parava em São Bento, apanhava o trolley que passava a Ponte Luís primeiro e ia até Santo Ovídio. Depois aí sim apanhava uma boleia de um gerente bancário que ia para a Covilhã e íamos sempre pelas Mangualde e estradas nacionais. Demorava não sei quantas horas a lá chegar, não era nada disto. Mas arrepiei caminho foi precisamente aí. No primeiro ano é aí.
E porquê? Porque sentiu a necessidade de cumprir por causa desta distância? Senti responsabilidade, senti responsabilidade e depois é aquela coisa que o meu filho hoje também, pronto, são situações completamente diferentes, ele está noutras áreas, mas eu sei que ele também sente a responsabilidade dos pais, no meu caso. Os meus pais estavam a investir em mim, não é? E eu estava longe, os meus irmãos estavam mais perto e, portanto, eu ali senti que era para fazer aquilo o mais rápido possível e não demorei muito, de facto. Tanto é que no primeiro ano quase que apanhava um esgotamento com aquelas disciplinas muito difíceis, as matemáticas e as físicas próprias da engenharia. E pronto, e fiz o curso de têxtil. Houve um momento que ainda pensei em vir para a Universidade do Minho, não vim. Depois tive sorte, quer dizer, podemos falar sobre isso. Depois acabei por ter sorte. Aquilo que sou hoje deve-se, enfim, tive sorte de ter estagiado na melhor empresa têxtil na altura. Isso posicionou a coisa? Sim, eu estagiei na TMG, acabamentos. Depois, entretanto, eu estava há pouco tempo a estagiar na TMG e aparece o resultado de uma candidatura que eu tinha feito em 1990 ao Erasmus. Agora as pessoas fazem Erasmus logo no primeiro ano e no segundo e por aí fora. Antigamente, quando o Erasmus começou em 89, portanto eu estava já em 90, estava no segundo ano de Erasmus a nível europeu a candidatar-me e aquilo veio o resultado em 91 e era para ir para a Espanha. Não era para ir para muito longe, mas eu fui influenciado pelo facto do meu professor de matérias específicas de tinturaria ter feito lá o doutoramento. Eu na altura não sabia muito bem para onde é que queria ir, não queria ir para muito longe porque eu namorava, não é que pronto, fui para Barcelona, perto em Terraça, era para não ir para muito longe, eu devia ter ido para a Suécia. Bem pior para se escolher, eu podia ter ido para a Suécia e fiquei ali. E depois quando o resultado veio eu já não namorava com ela. Eu podia ter ido para mais longe. Podia ter ido para mais. Pronto, e trilhei esse caminho e depois vim e fui convidado pelo tal professor, que tinha sido professor da universidade e que era diretor do CITEV, e fui para trabalhar para o CITEV. E voltei para a Covilhã. O CITEV, que é um magnífico espaço de inovação e de produção de conhecimento em torno da indústria têxtil. Eu já saí há 13 anos do CITEV, mas reconheço que muito daquilo que eu sou hoje deve só à experiência que eu tive no CITEV, de poder ter, desde muito cedo, ter liberdade, ou seja, tive responsabilidade, dirigi equipes, dirigi projetos, viajei bastante, vi muita coisa, tive vários contactos profissionais muito interessantes. Isso enriqueceu muito, e muito do que eu sou hoje deve-se aos muitos anos que passei no CITEV. Já sei há 13, mas... Eu acho muito interessante esta vertente de trazer a inovação, porque eu acho que, de uma maneira geral, para nós a área têxtil a partir de fio, produz tecido que é para nós vestirmos e, de uma forma muito simplista. Na primeira análise é porque é que se faz tecido. Olha, para vestirmos e está feito. Mas há todo um mundo. As aplicações, a forma como é desenvolvido hoje, isto é um mundo completamente distinto. Pensar nisso na década de 90 já era estar muito à frente, ou não? Eu quando estava precisamente na década de 90, ali 98, eu estava no CITEV e é quando há uma iniciativa, suponho que era a Iniciativa para a Modernização da Indústria Têxtil, pilotada pela Direção-Geral da Indústria. E eles lançaram, foi um investimento muito grande na altura, tenho a impressão de que ainda não estávamos no euro, eram 310 mil contos, $1,5 milhão de euros, uma coisa do género, um projeto desse volume. No CITEV havia um grande projeto, no CITEV e outro na Universidade do Minho, para ajudar as empresas a entrar no mercado dos têxteis técnicos. Havia poucos exemplos. O que é que são têxteis técnicos? E o que é que são os têxteis técnicos? São têxteis que se aplicam em áreas que não têm a ver com vestuário nem com a roupa de cama. Portanto, os têxteis dividem-se em vestuário, em têxteis lar, roupa de cama, roupa de mesa, roupa de banho. E depois há os têxteis técnicos, que são os têxteis para materiais compósitos, podem estar ou têxteis para os automóveis. Quando nós entramos num carro, o teto do automóvel, os pilares do automóvel, os assentos, as carpetes, quase tudo é têxtil. Tudo isso é têxtil técnico? Tudo isso é têxtil em diferentes formas, em diferentes materiais ou formatos de produção. Portanto, isso é um exemplo. A área da saúde está pejada de exemplos, cada vez mais na área da saúde, o desporto. E começa nessa altura a perceber a importância disso, há uma grande candidatura em torno disso no âmbito da modernização e a partir daí começa a trabalhar nessa área.
Foi em 98, preparei a candidatura, o projeto arrancou, nessa altura até 2001, foram os primeiros grandes projetos do CITEV, foram esses os primeiros grandes projetos, eram 5 grandes projetos que nos permitiu, ao CITEV e às equipes, e eu também, começarmos a tomar contacto com outras realidades. Nós tínhamos um projeto, por exemplo, com a Cotesi do Grupo Violas, em que eles eram especialistas, eram os grandes especialistas mundiais de produção de big bags, são aqueles sacos de polipropileno muito resistente para transportes de mercadorias, de cereais, por exemplo. Sim. E o projeto que nós desenvolvemos, tínhamos um consultor alemão a trabalhar connosco, era desenvolver um contentor, um saco contentor flexível para entrar, para ser introduzido nos contentores de 40 pés, por exemplo, e depois poderem transportar cereais, ou fazer uma série de coisas na área da logística. Temos fatos de motos, desenvolvemos materiais compósitos para automóveis, com o INEGI. Portanto, a nossa relação começou-se a estabelecer com outros institutos. Recordo que na altura não havia o metro do Porto e nós desenvolvemos, em parceria com o INEGI, uma peça para o futuro metro do Porto. O metro ainda não existia, nós já estávamos a produzir uma peça. E que peça era? Era com materiais, com tecidos de fibra de vidro, impregnados com resinas por um determinado processo, que dava uma peça rígida, leve, com determinadas características. Pronto, os projetos começaram por aí. Ou então juntar a indústria têxtil a produzir tecidos com a indústria de abrasivos de Aveiro, a Indasa e a Indutex de Guimarães, a colaborarem para produzirem lixas. Aquelas lixas que se utilizam para polir madeiras ou outros materiais. Portanto, são abrasivos, são têxteis, que têm de ter acabamentos específicos para depois promover a adesão com as sílicas. São as novas aplicações à matéria-prima, não é? E trabalhar Exatamente. Em torno disso. O que é mais difícil para si a determinada altura? Porque tem que ter uma grande base de criatividade e de audácia, não é? Porque está a pensar o que ainda não existe. É mais difícil convencer da ideia ou colocá-la depois em prática, para si? Porque a determinada altura eu percebo que lhe vem a ideia. Eu percebo também que vai ter que convencer alguém de que o caminho pode ser por ali e tem que ser feito. É nesse processo de convencer ou é no processo depois de execução da tarefa em si? Onde é que está a grande dificuldade? Às vezes é convencer. Ou seja, eu tive a possibilidade sempre de desenvolver muitas ideias e convencer pessoas. Os caminhos, depende da situação. Às vezes é difícil pôr em prática, outras vezes é difícil de convencer determinadas pessoas, mas as pessoas também depende do contexto onde estamos inseridos. Eu tive uma experiência recente, sem querer fugir ao tema, mas eu tive uma experiência recente internacional na Turquia. Eu tive 3 anos a trabalhar na Turquia. E o que eu fui fazer na Turquia é um pouco o que eu fiz há 20 anos atrás, naquele projeto do CITEV, do grande projeto, não sei o que era, a transformação para os textos técnicos. Fui fazer isso na Turquia. A grande dificuldade que eu encontrei na Turquia foi, por exemplo, a dificuldade em convencer as pessoas. Mas isso é porque era cultural ou porque eles ainda não estavam lá? As duas coisas, mas eles ainda não estavam lá. Eles ainda não estavam lá, ainda não estavam preparados para aquela transformação, para aquele impacto. Porque culturalmente há uma diferença muito grande do ponto de vista da organização, da estrutura, não é? Quer dizer, deve haver uma diferença muito grande do ponto de vista cultural, no que diz respeito também às organizações, entre aquilo que se verifica na Turquia e aquilo que se verifica em Portugal. Sim. Mas acredito é que se calhar ainda não estavam lá. Eles quiseram comprar uma coisa que está muito à frente e ainda estavam... Em alguns casos eu senti que estavam à espera que bastava ter a ideia que a coisa acontecia. E como eles tinham ali o tal Huertolas, eles não sabiam disso, mas está... Já vamos contar essa história, Eles pensaram, tem aqui um Tolas e vamos aqui desenvolver as ideias. Não basta ter ideias, não basta ser criativo. É preciso haver contexto. Eu pude apresentar-lhes boas ideias, mas uma boa ideia não vence se não houver uma oportunidade de mercado. Quer dizer, é preciso desbravar mais algum caminho e é preciso também perceber ou estar um pouco mais aberto ou então um bocadinho mais trabalhado para poder desenvolver
conceitos de inovação. Se faltando determinadas... Eu uma vez fui para uma reunião na Turquia em que estavam não sei quantas pessoas a falar-me sobre um tema e eu não conseguia perceber o que é que eles estavam a dizer. Tive que a dada altura começar eu a desenhar o que me estavam a dizer. Fazer um esquiço do processo. É isto que vocês estão a dizer? Ah, é isso. Não, não é bem assim. Ah, isso... Ok. Eu tive que desenhar um esboço da ideia porque aquilo não passava de uma grande confusão de ideias e de pessoas a conversar porque não estavam realmente preparados para trabalhar aquele tema de inovação. Mas eu acho que há aqui agora vou a falar sobre si e da oportunidade que eu tive durante alguns anos de perceber como é que ia lidando com as organizações, ia trabalhando, e o Marino fez a ponte entre várias indústrias, vários setores e várias organizações daquilo que eu fui percebendo. A questão é que não se fica só pela ideia. O Marino sabe muito bem como é que há de orientar a coisa. Porque há muita gente eu debito 80 ideias malucas por dia, se 2% delas se tornarem execuíveis e forem possíveis de colocar em prática, é incrível. A questão é que o seu rácio é muito melhor que o meu, porque o Marino, quando debita uma série de ideias no seu setor, já está a pensar exatamente como é que vai criar sinergias, como é que vai pôr as equipas a trabalhar e como é que vai fazer. Por isso é que é o tal Airtolas. Eu vou-vos contar a história do Airtolas. O Fernando Marino era diretor de inovação de uma empresa que trabalha com o setor automóvel, entre outras coisas, trabalha com o setor automóvel, e nós conhecemos-nos por essa via, e num team building que nós produzimos, e eu devo-lhe assim o primeiro team building que eu pude produzir depois de criar o meu próprio negócio. O Marino fez isso que fez também na Turquia, que a determinada altura percebeu, viu se fazia sentido ou não, criou a equipa, montou a ideia e nós produzimos aquilo. E sim, a minha vida profissional depois não voltou a ser a mesma. Porque a partir do momento que tive essa oportunidade para uma empresa de referência, obviamente que ganhei um portfólio que deu notoriedade ao meu trabalho. E isso foi muito interessante também. Nós depois trabalhamos mais vezes. Mas num dia inteiro de team building, a determinada altura criamos um momento de animação e nesse ano os funcionários da empresa queriam Fernando Rocha. E nós levamos o Fernando Rocha para o pós-jantar, depois de terem tido formação, depois de terem tido dinâmicas de grupo, depois de terem estado a ver uma exposição sobre os produtos e a aplicação dos produtos da empresa, onde eles podiam levar elementos da família. Tiveram o Fernando Rocha no final do dia. E quando o Fernando Rocha chegou, ele veio ter comigo e eu vim apresentá-lo ao Marino. E ao apresentar, o Marino agora pode contar como é que eu apresentei, porque isso faz sentido. Para mim, eu fiquei assim, como é que é possível uma pessoa acaba de me conhecer... Muda a ideia, não é? Muda-se a ideia que tem relativamente ao Rocha. É, e o Pedro diz, Rocha, o Fernando Marino, o diretor de inovação da ERT, é o homem da inovação, e ele vira-se para mim e diz, então este é o Airtolas. Eu sei como é que ele associa imediatamente ERT com tolas de ideia, e brinca com o termo de Airtolas. Eu achei aquilo surpreendente ainda. Não, mas é que é mesmo, não? Não, foi assim que ele é muito rápido de raciocínio, assim mas foi assim que o conheceu e é verdade, o Marino. Mas o que eu acho interessante é que por trás destas ideias todas que debita, que demonstram logo de si um grande conhecimento do setor, mas é a capacidade que tem de criar sinergias para que depois as ideias se transformem de facto num plano, num objetivo, se concretizem e realizem. Eu acho que o sucesso da minha atividade profissional é precisamente isso, pegando na palavra, das sinergias. E foi isso que aconteceu quando nos conhecemos, quando eu passei, então o que é que está aqui a fazer? Ou quando fui para a ERT, a tal empresa que estávamos agora a falar, e eu procurei estabelecer sinergias. E é assim que eu quando estudava, parecia que não compreendia o que é que estava a fazer enquanto estudante, ali até o 12º ano, até entrar para a universidade. Eu estudava porque tinha que estudar e sabia que tinha que estudar e não, quer dizer, não me tinha confusão nenhuma e sabia que havia de chegar, que tinha que estudar bastante. Mas só comecei a perceber, depois de ter feito a universidade e de começar a trabalhar, é que para mim se começou a tornar muito natural o ir buscar conhecimento, o partilhar conhecimento, sempre a partilhar conhecimento, conhecer pessoas, explorar as sinergias. Eu quando estou a preparar... Aliás, devo dizer que esta é a primeira vez que eu não preparo uma
enfim, nós estamos numa conversa, mas poderia ser uma entrevista. E houve uma altura da minha vida que fiz muitas, fiz programas em direto na televisão, sobre textos técnicos, sobre criatividade, mas preparava-me sempre. Esta é a primeira vez que eu não me preparei, tinha que ser um amigo, um Kamaradovski, a lançar-me esse desafio, eu não sei, quer dizer, não preparei nada, mas eu gostei sempre de preparar. Por exemplo, se eu for fazer uma apresentação ou uma formação, eu desenho assim uma espécie de storyboard, uma coisa. Porquê? Porque estou a desenhar uma ideia e estou a associar a outras e estou a tomar notas e a juntar coisas, e é assim que eu desenvolvo a inovação. Eu, quando fui para a ERT, por exemplo, eu tive que desenhar a política de inovação da ERT. E a palavra sinergia está lá. As sinergias entre aquilo que a ERT é capaz de fazer e aquilo que os seus clientes fazem e o contexto onde está inserido. Eu, quando fui para a ERT, por exemplo, propositadamente em articulação, enfim, acordado com o administrador da empresa, eu tinha um gabinete como diretor de inovação que não estava dentro da fábrica, nem estava na Oliva Creative Factory, estava na Sanjotec, que era o parque tecnológico. Depois o sucesso daquilo que lá fizemos é que nos levou para a Oliva Creative Factory. Porque a ideia era mesmo esta, eu poder estar fora da empresa. Não estar infectado com o ambiente fabril. E contaminada, a expressão foi mesmo essa. Eu não quero que você esteja contaminado aqui com os problemas diários da empresa. Porque é o que acontece, as pessoas que trabalham nas empresas e que são responsáveis por inovação, ou seja, IDI, Investigação, Desenvolvimento e Inovação, se estiverem nas empresas, estão, ao fim de algum tempo, a trabalhar daquilo que é mais urgente, que é para ontem, que é para ontem. Quem trabalha na inovação não pode trabalhar assim. Quem trabalha na investigação, no desenvolvimento e na inovação tem que estar a pensar mais à frente, tem que enfrentar problemas, eles vão correr mal e vai procurar soluções e vai virar para a esquerda e vai virar para a direita. E, portanto, foi isso que eu fui capaz de fazer. Eu tive algum tempo na Sanjotec, fomos convidados para ir para a Oliva Creative Factory. E na Oliva Creative Factory criamos num espaço enorme, sei lá, uns 100 metros quadrados, uma coisa do género, um showroom, um espaço de discussão, um espaço de partilha. Nós fizemos alguns projetos, desenvolvemos ideias com gente ligada ao mobiliário, que estava nesse centro, com gente ligada ao design de interiores. E vocês envolveram quase todos os projetos que estavam dentro da Oliva Creative Factory, todos a determinada altura tiveram algum contributo a dar àquilo que estavam a fazer no Departamento de Inovação. E depois esses team buildings, ou seja, a inovação não é só desenvolvimento de produto ou desenvolvimento de processo, ou melhorar isto ou melhorar aquilo em termos físicos. A inovação tem a ver com questões organizacionais, tem a ver com o marketing. E aquilo que nós os dois fizemos ali andou muito a explorar essas áreas. Ou seja, aquela exposição onde apareceu o Rocha, do Sabias Que, no fundo foi uma forma de mostrar às pessoas, a todos os colaboradores que puderam lá estar da empresa, sabias que a malha que tu colas com a espuma ou que cortas aqui e acolá, que depois vai estar no Peugeot 305 e no Audi não sei o quê. Pois foi, no Audi A3. Isso foi muito giro porque nós tínhamos a espuma, não é? A esponja, tínhamos depois tínhamos o tecido colado ou cozido a essa esponja, depois tínhamos um painel de porta de um Audi A3 com aquilo aplicado. Exato. E na altura eu fiz um protocolo com a Audi e com a Mercedes e eles cederam um Audi A3, portanto nós tínhamos tudo e eles podiam levar as famílias para mostrarem exatamente o que é que andavam a fazer e qual era a aplicação que tinha. Isso foi giríssimo. Pois foi. Em termos organizacionais, nós estivemos a inovar em conjunto. Nós inovamos naqueles momentos com a empresa. Portanto, transmitimos, utilizamos ferramentas de marketing, passamos mensagens para dentro, para todos os colaboradores, utilizamos depois o resultado dessas atividades para passar para fora. E, portanto, isso também tem a ver... Enfim, tem a ver com a sustentabilidade do negócio da empresa, que é, no fundo, criar condições para que as pessoas se sintam mais satisfeitas no trabalho da empresa, essas e outras iniciativas. O que é que nós temos de bom? O Marina anda por todo o mundo, anda por uma série de organizações internacionais, deu palestras para uma série delas, está em feiras internacionais, já esteve na Turquia como consultor de um projeto importantíssimo. O que é que nós temos de bom aqui em Portugal? Onde é que nós somos... Porquê é que continua a valer a pena trabalhar com portugueses? Porque nós somos bastante criativos. Somos um país pequeno
Somos um país compacto. Compacto. Eu não gosto da questão do país pequeno, porque há 100 e tal países muito mais pequenos mais que nós no resto do mundo. Mas, por exemplo, a Turquia, que é um país enorme, nós somos 10 milhões e meio, eles são 90 milhões, por exemplo, e muito grandes, muito 9 ou 10 vezes em termos de território, mas recordo-me quando fiz, recentemente, quando estive na Turquia, depois fiz visitas com empresários têxteis cá a Portugal e a Espanha, visitamos a Alemanha e a Bélgica também, esses grupos, e quando eles estavam aqui no Porto, portanto, que são pessoas habituadas a viver em grandes cidades. A cidade onde eu estava é uma cidade média da Turquia, mas tinha 1 milhão de habitantes, ou seja, sim, a dimensão disto onde estamos aqui agora, neste momento. E alguns deles diziam, o Porto é uma cidade muito compacta, porque na realidade nós estávamos ali e tínhamos a Estação de São Bento, e a Livraria Léo, e o Majestic, e a Rua Santa Catarina, e o Bolhão, isso aqui, tudo, e a Ribeira logo em baixo, não sei o quê, e as pessoas pegam numa bicicleta e de repente já estão a ver pessoal a surfar. Isto é tudo muito compacto, e o país é assim também. E apesar dos problemas todos que nós temos, não é? Principalmente gerados pela instabilidade política e não sei o quê, isto falando só do que se passa cá dentro, mas na realidade nós demos um salto brutal desde a década de 80 até agora. Nós estamos muito bem equipados tecnologicamente, nós temos muito bons centros de investigação, temos bons ensinos, boas universidades, temos um cluster muito bem desenvolvido em termos têxteis. O que nós temos aqui na região de Guimarães, Famalicão, Barcelos, enfim, e à volta do Porto, em termos de cluster têxtil. E o que é um cluster? Um cluster é um sítio onde há empresas têxteis que produzem, enfim, de forma vertical, ou seja, produzem as fibras, os fios, os tecidos, as malhas e confeccionam e cortam, mas depois metem no automóvel, na saúde, nas embalagens, aqui e acolá. Estes clusters existem. E este aqui em Portugal é um grande sucesso. Isto é falado pelas grandes organizações europeias ligadas ao têxtil, reconhecem que aqui o cluster de Portugal é muito importante. E, portanto, nesse aspecto, nós estamos muito bem, estamos muito à frente. Enfim, não temos os centros tecnológicos, nomeadamente, sim, os centros tecnológicos, não sei quantos são exatamente agora, mas cerca de 10 que foram criados na década de 80, 90, por aí, que é os centros tecnológicos dos principais setores industriais em Portugal. Pronto, não têm muitos anos quando comparados com os alemães, que têm 100 anos, 80 anos. Claro. Pronto, essa é que é a grande desvantagem, não é? Há ali um conhecimento... A maturidade dos próprios centros, não é? A maturidade dos centros, um conhecimento que há ali desenvolvido, há uma maturidade muito maior, mas nós neste momento estamos muito modernos nesse aspecto. Temos empresas com as melhores tecnologias, com processos de gestão muito avançados, somos muito criativos. Pronto, isso... Que ideias malucas é que já desenvolveu? Aquelas assim mais fora da caixa que tenha desenvolvido? Porque, ok, estar aqui a pensar, nós temos que desenvolver as coisas para os automóveis, ainda assim, mas há mesmo ideias malucas que lhe tenham passado pela cabeça? Não, eu tive vários desafios. Quando estava no CITEB, por exemplo, lembro-me de... Alguns não acabaram por não se desenvolver, mas tivemos discussões muito interessantes. O Blasted Mechanism, de uma vez apareceram, não sei, um grupo provavelmente não é muito conhecido. Mas não é, os Blasted Mechanism. Tive o privilégio, olha, fica a saber então que em 2005 subi ao palco na Queima das Fitas do Porto para fazer 5 minutos de comédia. Estava o Paulo Baldaia, que era o meu querido amigo Paulo Baldaia, que era quem fazia as noites de comédia da Queima, e eu vou com ele a palco para tocar uma música, cantar uma música, e entre Blasted Mechanism e The Weasel. Foi o espetáculo em que tive mais pessoas a assistir. Os Blasted é um conceito muito interessante, muito diferente, muito fora e muito interessante. Tem uma linguagem própria, sim, acho que eles desenvolveram inclusive uma linguagem própria, portanto não cantam em português nem em inglês, há ali qualquer coisa de muito... E tinham nessa altura, 2005, 2007, portanto, mais ou menos nessa altura que eu os conheci, um bocadinho mais tarde, talvez, em que eles usavam bonecos. Parecia uma coisa tipo Predador, não é? Que eles usavam. Mas eram muito pesados, eram de base talvez de gesso, coisas muito pesadas, e eles transpiravam bastante durante os espetáculos, e depois tinham vários espetáculos e aquilo era preciso limpar porque há transpiração, etc. E portanto a conversa andou à volta do que é que os têxteis técnicos, os materiais compósitos como é que poderiam ser utilizados para lhes tornar os equipamentos que eles usavam, aquelas cabeçudas ou coisas assim do género, mais leves. Portanto, eram ideias engraçadas. Lembro-me quando foi um aniversário da casa, mais ou menos na mesma altura, o aniversário da Casa da Música no Porto, em que uma arquiteta, que agora confesso que não me recordo o nome,
o que o projeto, e o projeto foi concretizado, era trazer a população para dentro da Casa da Música e fazer com que a Casa da Música pulsasse com a população, o coração. Ou seja, criou um conceito em que, naquela vitrine que nós vemos da rotunda, estava lá tinha que se ver uma espécie de uma artéria a sair do coração, a artéria aorta, e que ia mudar de luz, e era em tons de vermelho, mas ia pulsar com o batimento do coração. Ou seja, uma pessoa chegava lá, ligava um sistema eletrónico, enfim, como se estivesse a medir o ECG ou os batimentos, como fazem hoje os relógios, no fundo, e depois mandavam um sinal para as luzes e as luzes iam iluminar aquele tubo. O que era aquele tubo? Aquele tubo era uma malha simples. Portanto, aqui o material não era nada de especial, era uma malha convencional. A forma como o trabalhamos com o arquiteto é que era interessante, porque era como se estivesse a sair do coração, iluminada em vermelho, e depois aquilo estava sempre a pulsar. Ou então, se as pessoas chegassem lá, podia pulsar com o batimento. Por exemplo, uma pessoa podia estar a 60 batimentos por minuto e tinham 60 batimentos por minuto. Mas se tivesse um muito nervoso, aí com uns 100 e tal, ou que tivesse subido umas escadas, pulsava mais rápido. São coisas engraçadas. O projeto que fiz antes de ir para a Turquia, o último projeto com a ERT, foi um projeto ligado... O conceito era este, era... pegar nos resíduos da empresa, na área do couro, não da têxtil, porque é uma empresa que também trabalha com couro para automóveis, e em que havia, na altura em que eu saí da empresa, 200 toneladas de resíduos, enfim, que não se fazia nada com aquilo, eram resíduos, serviria para queimar uma coisa qualquer. Pele, não sei, portanto, aquilo havia empresas que os recolhiam, não sei exatamente o que é que faziam, mas podíamos criar um conceito de... Ou seja, vamos ajudar a cadeia de fornecimento, a cadeia de valor do automóvel, nós aqui como player tier 2, distribuidor de segunda linha, vamos ajudá-los a pensar aqui numa forma de pegar nestes resíduos e voltar a metê-los no processo ou a partir daqui fazer outros produtos. E, portanto, trabalhamos em parceria com mais 3 centros tecnológicos, o Centro Tecnológico do Couro, o Centro Tecnológico do Têxtil e um Centro Tecnológico de Nanomateriais, que está ligado ao CITEV também em Famalicão. E, portanto, andamos a extrair, no fundo, assim, para abreviar, o colagênio da pele das vacas, por exemplo. Extraiu-se o colagênio e com aquele colagênio prepararam-se soluções que depois eram utilizadas para fazer coating sobre tecidos. Ou seja, tínhamos tecidos que eram revestidos com materiais que tinham sido recuperados do couro. Mas fez muitas outras coisas. Pronto, há assim projetos engraçados. Paralelamente a isso, pronto, dedica-se a uma atividade esportiva. Primeiro corria, não é? Depois crossfit. Depois meteu-se no crossfit. Depois stand-up paddle. Não necessariamente por esta ordem, não é? Porque primeiro se calhar foi o stand-up paddle, depois... E depois meteu-me o vício a mim, que estragou tudo. Eu devo ser uma espécie de Benjamin... Ainda por cima é um grande negociante, que é... eu vou fazer stand-up paddle. Compra uma prancha. 2 meses depois disse, isto já não é para mim, isto é muito básico. Vem ter comigo e diz, você já fez stand-up paddle? E eu, não. Então vamos fazer. Fomos para o Rio Paiva. Conclusão, comprei-lhe a prancha, não é? É verdade. E tenho até hoje, guardadinha. Foi a primeira prancha que eu tive. E a primeira que eu tive também, continua guardada, está a ver? Eu comecei, mais uma vez, eu devo ser uma espécie de Benjamin Button, as coisas acontecem ao contrário. Eu até aos 31 anos não fiz nada. Pronto, tal como na universidade. É uma das capacidades intrínsecas, que é a capacidade de fazer coisa nenhuma, não é? Aos 31 anos entendi que tinha que começar a fazer qualquer coisa. Levantei-me cedo e começava a correr antes de ir trabalhar. Depois, lá para os 40 e pouco, à terceira tentativa... e depois comecei a correr e comecei a ir para os ginásios. À terceira tentativa, aos 40 e poucos anos, consegui deixar de fumar. Comecei a praticar yoga e durante uns meses era ginásio e yoga. E depois a uma altura que era quase só yoga. Aos 50, perto dos 50, resolvi experimentar o surf. Aos 50 e poucos comecei a correr. Ainda fiz 2 meias maratonas, mas não fiquei grande fã. Acho que a partir dos 15, 17 quilómetros. Cheguei a passar aqui perto deste edifício uma vez, e eu mais morto que vivo. Mas ainda corri bastante. Aí pelos 50 decidi que o surf que eu tinha começado a praticar, aprendi na praia de Matosinhos, aprendi longboard, não era propriamente surf. Longboard era mais fácil, mas o take-off já era um bocado complicado. Quem não fez nada até aos 30, apesar de fazer já muitas coisas, descobri o paddle surf. No fundo é como uma canoa,
Mas pronto, estamos em pé nessa canoa e remamos, stand-up paddle, chamam de surf ou canoeing. Eu agora atualmente sou federado, faço competição. E Maria, não tem juízo nenhum, faz competição daqui. Quantos quilómetros é que faz com aquilo agora? Agora estou a treinar para fazer uma de 9 quilómetros, mas já fiz aqui no Rio Douro, aqui 12 quilómetros, fiz várias logo no início. Com pranchas fracas, eu comecei com aquela 10.6, era uma insuflável, que depois vendi ao Pedro. Que continuou fraca, não sei se tem noção, continuou. Mas as primeiras competições... Mas para aprender aquilo é porreiro, pá, porque aquilo é muito estável. Tem que ser larga. Agora não anda, mas é espetacular, ainda mantém. Agora faço com uma espécie de Fórmula 1, que tenha uma 14-23, ou seja, 14 polegadas. 14-23 não são as horas, está bem? Portanto, 14 é o comprimento e depois 23 que é a largura. Há mais estreito, mas eu com 23 já estou confortável. Portanto, já faço rio, não estou tão confortável no mar, mas faço mar também. Se não estiver... Hoje não deve dar, porque estão grandes ondas, mas pronto, mas tenho 2 pranchas até de paddle surf. Continua a fazer isso, crossfit, não é? Crossfit. Entretanto... Isto foi na pandemia, não foi? Não, foi antes. Foi antes, o crossfit já comecei a aceitar, ou seja, eu quando comecei o crossfit abandonei os ginásios, hoje só faço crossfit e stand-up paddle surf. 5 vezes por semana ponho... Estive agora 15 dias no ginásio. Sim. Sabe quanto é que já perdi? 2 semanas. Mas o Pedro perdeu aí uns quilos valentes. Foi por causa da artéria que meteu na Casa da Música, chama-se, como é que é? Infarto. E depois ganhei logo juízo, percebe? Aquela artéria que meteu lá, que tinha as pessoas lá dentro, a minha estava entupida, só lhe faltou o catéter para meter lá. Mas depois fiquei novo, fiquei logo. Pois. Mas Sabe porquê? Porque não comecei aos 31 a fazer yoga, depois não cheguei aos 35 e não sei o quê. Não, o desporto é muito importante e eu até posso partilhar aqui a importância que o desporto tem para mim. Eu quando estive na Turquia, eu fui numa fase muito difícil. Eu fui em plena pandemia a viver para um país que não conhecia e que sempre tinha dito que nunca havia de viver lá. E fui para lá em junho de 2020, em plena pandemia, ao fim de 3, 4 meses houve logo um terremoto, eu estava num quinto andar e tive que sair 2 vezes do edifício, à segunda já não regressei. Pronto, foi difícil. E ao fim do ano foi-me detectado um cancro de próstata. E eu consegui continuar mais 2 anos na Turquia, ou seja, onde eu quero chegar é que eu nunca deixei de praticar desporto. A única coisa que eu não conseguia fazer lá com facilidade, apesar de ter comprado uma prancha insuflável, depois comprei outra, mas também já a vendi. Era uma 14 também, 1428. E levei-a, estive na Turquia, utilizei de vez em quando, só que aqui eu vivo a 40 km do mar e na Turquia vivia a 300 e não era assim tão fácil, só podia ir aos fins de semana. Mas todos os dias ia, e lá os ginásios não fechavam ao domingo, ia fazer crossfit. Sempre. E eu tinha ouvido dizer, mas agora tu com esse problema do cancro e não sei o quê, não vais poder fazer. Pois estou absolutamente convencido que foi o facto de ter continuado sempre, e sozinho, porque eu até descobrir quem fazia crossfit na cidade onde eu vivia, foi muito difícil, eu só descobri 9 meses antes de vir embora, definitivamente. Portanto, eu praticava praticamente sozinho. A minha mulher mandava uns programas, que ela também pratica, e eu ia para lá fazer. Portanto, e onde eu quero chegar é que essa consistência de ser capaz de ir fazer sozinho, e de ir sempre, de ir todos os dias. Fazer a sua parte. E ultrapassar, ainda que estando à distância, não estando com a família, o problema de saber que tem um problema de saúde, mas que vai ser ultrapassado. E isso ajudou muito. Tanto é que o ano passado, 3 anos, exatamente fazia 3 anos que eu tinha sido operado em Lisboa, comecei a fazer aqui no Hospital São João radioterapia. Exatamente quando faziam 3 anos. No final da radioterapia, que até correu muito bem, que eu estava com receio de fazer a radioterapia, o médico não será médico, é um especialista de radioterapia, não será um físico, enfim. E ele disse-me que o facto que ele também já tinha experimentado, bem mais novo que eu, acho que com menos de 30 anos que ele, dizia, eu já fiz crossfit, mas já desisti porque acordo da noite cheio de dores nos braços e nas pernas. Mas disse-me, o facto de se fazer o que faz, enfim, em termos de crossfit, ajudou-o bastante, porque depois gente com o problema da próstata e não sei o quê, fica ali com alguns problemas de controle de urinas que eu não tenho e muito porque desenvolvi os músculos. Sim.
que acabam por contribuir Trabalho bastante. físico, se for de forma controlada, ponderada e ajustada à idade e à vida que estamos a levar, eu isso não tenho dúvida nenhuma, que o exercício físico é fundamental e contribui. Acho que a malta hoje em dia estica-se demais para a idade que tem e para algumas coisas e faz também o que não devia. Mas o exercício a esse nível é fundamental. Nós estamos aqui no fantástico World of Discoveries, aqui no Porto, e estamos aqui naquilo que é o interior do Manaus. Temos aqui o nosso rinoceronte hoje, que representa aquilo que foi uma prenda do Reino de Portugal ao Papa, mas nós estávamos muito à frente naquela altura. Eu perguntei agora há pouco o que é que nós tínhamos de bom e porque é que éramos bom e o que é que nos está a faltar agora. O que é que nos falta agora? Do ponto de vista da tecnologia, da inovação, de uma maneira geral, o que é que sente que está a faltar a Portugal agora? Porque nós estamos numa altura muito, muito interessante. E o interessante não significa necessariamente que seja bom. É uma altura da história muito interessante. Nós estamos a viver uma altura da história muito desafiante e muito interessante. O que é que falta agora a Portugal? Que boa pergunta. Essa pergunta... Volta e meia tenho que fazer uma em condições, percebe? Eu tenho convidados que valem ouro e depois eu não tenho uma perguntinha de jeito, não. Em termos de inovação, talvez têxtil... O que é que sente que falta a esta vertente? Porque a sua vertente é uma vertente marcadamente empresarial e industrial, daquilo que é um setor fundamental para o desenvolvimento do país. E o que é que está a faltar a Portugal neste momento? Eu confesso que o que está a faltar a Portugal é estabilidade. O país, por exemplo, eu cheguei da Turquia e sou confrontado com o PRR. E desde que eu cheguei, já vai fazer 2 anos, não é? 2023, estamos aí em 2025. Estamos no para-arranca. Portanto, há projetos... Não haver um país a 2 velocidades, é isso? Entre aquilo que é anunciado e aquilo que é concretizado. E aquilo que é concretizado, porque eu, como dizia há bocado, nós temos muita coisa boa, temos um cluster fantástico, e estou a falar do têxtil, mas noutras áreas é exatamente igual. Agora, se há de facto a possibilidade de com esses projetos alavancar e sermos ainda mais ambiciosos, e isso é fundamental para que as empresas possam ser ainda mais ambiciosas, se não houver estabilidade, falta aqui qualquer coisa, não sabemos muito bem, não é? Porque hoje, quer dizer, ainda há dias fui à apresentação de um projeto público e o discurso do Ministro da Economia é um pouco isso, que é, sente-se que está de passagem. Se as pessoas que estão, enfim, a liderar o país sabem que estão num ambiente muito instável e que estão de passagem, isso também não nos permite ter uma visão de futuro ainda mais ambiciosa. Muito menos de compromisso, não é? Pois, porque nós podemos ser realmente um exemplo em termos de têxtil. Nós não podemos competir, quer dizer, em termos de União Europeia, já muito poucos países, ou praticamente só nós, é que temos as condições que temos na área de têxtil e industrial. Nós não podemos competir com a Turquia. Mas a Turquia está mais atrasada relativamente a nós, de uma forma genérica. A Turquia há ali 2 Turquias, não é? Se for Istambul é uma coisa, se for o resto é outra. Mas aquela mentalidade de inovação que nós temos cá, que somos muito criativos e que eles reconhecem. Eu acompanhei, por exemplo, empresários turcos em feiras na Alemanha, onde estavam empresários portugueses, e eles reconhecem que Portugal é muito inovador, que há ali de facto coisas de inovação que se nota no produto português, que eles ainda não são capazes de pôr em prática. Agora, onde é que eu quero chegar com isto? O que é preciso é uma visão de mais longo curso. Acho que podíamos, se calhar, chegar mais longe. Agora não posso dizer que falta uma coisa A, B ou C, enfim, não consigo dizer, Pedro. A última pergunta, há sim alguma coisa mesmo extraordinária que gostasse de ver desenvolvida nos próximos anos? Idealizada por si? Epá, eu já tive tantas. Já tive muitas. Tive muitos sonhos. E alguns não consegui concretizar, é verdade. Uma coisa feita. Eu acho que eu gostava de desenvolver qualquer coisa único relacionado com o mar. Com o mar? Com o mar. O facto... Há muito caminho ainda por aí? Ainda é uma área onde acho que
tem mesmo muito por onde explorar, do Eu ponto acho de que vista da inovação, da sustentabilidade, Na área em que eu trabalho, a área dos têxteis técnicos, a relação com o mar, acho que há muita coisa. Eu vi alguns projetos, eu aqui há uns anos desenvolvi, há muitos anos, ainda estava no CITEV, uma conferência em Aveiro com personalidades que vieram do estrangeiro para trabalharmos o conceito da biónica, para falarmos sobre biónica, que é como é que os seres vivos resolvem os seus próprios problemas, que inspiraram já muita tecnologia, asas de aviões, ou os próprios aviões, a Beluga, ou que é um avião da Airbus de carga. Portanto, há muita coisa. Há investigação feita em Portugal, recordo nessa altura se falava de uma escola lá embaixo em Peniche, que tinha um sistema de captura de peixe inspirado precisamente na forma como alguns seres marinhos libertam borbulhas de ar para aprisionar os peixes e comê-los, no fundo, porque isto é a lei da vida, é assim, e eles tinham desenvolvido essas tecnologias. O meu grande sonho, e isso é um sonho que eu partilhei em 2012, quando fui convidado para um TEDx, e esse sonho ainda não o realizei, mas era de facto desenvolver muita coisa, mais tecnologia têxtil relacionada com o mar, porque nós de facto temos uma área marítima enorme. Eu acho que os submarinos são fundamentais, não vou para aquela conversa da coisa, acho que são, mas também há muita outra coisa, há muita investigação que se faz em Portugal relacionada com o mar, que é muito importante, para áreas da cosmética, há muita coisa, mas o têxtil acho que podia ter um desenvolvimento maior, até porque nós somos um país numa costa de muito vento, de muita erosão, de muita salinidade, e portanto há aqui muito conhecimento à volta disso que pode ser transportado para a área do têxtil, de criar têxteis ainda com mais performance, melhor desempenho, precisamente na interação com essas adversidades e dessas coisas todas. Enfim, isto é apenas uma ideia que depois pode ser materializada em coisas, mas o meu grande sonho era esse, acho que poderíamos Fico sempre fascinado ouvi-lo, porque eu pensava tudo, menos pensar que agora a salinidade e o vento e o têxtil e coisa iam fazer, e portanto admito que isso para si seja muito claro. Para mim é espetacular que continue a perceber muito pouco disso, e é incrível. Marino, é sempre um gosto, nós vamos felizmente falando e estando atento às coisas uns dos outros, estou-lhe sempre a ligar, olha. Temos que ir remar um dia destes. Temos que ir remar um dia destes. Remar. Mas eu não vou com aquele calhambeque que me vendeu da primeira vez. Então, agora tenho dois rígidos, tenho um rígido, uma larga. Se eu levar aquilo, é para emoldurar um dia destes na parede, autografado pelo autor Marinovski. E eu tenho uma rígida muito boa para o Pedro. Categoria. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo, e vocês já sabem, foi uma conversa incrível com alguém que é um grande especialista na área da inovação têxtil em Portugal. Eu estou felicíssimo com o episódio 2. Já sabem, continuem-nos a seguir e, portanto, hoje daqui do OD, amanhã, quem sabe, de outro sítio absolutamente fantástico. Um abraço, boa semana, até à próxima terça.